Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, não é? Glória a Deus por isso, Deus é fiel. Quanto à presença dEle, nós não temos dúvida. Deus está presente neste lugar. É Ele que nos proporciona alegria. É Ele quem traz refúgio ao nosso coração. É Ele quem traz a cura para a nossa alma. E se você está aqui, é por conta da permissão dEle, da bondade dEle. Ele tinha planos para você hoje estar aqui. Às vezes a gente pensa, não tem mais nada para fazer, já foi tudo que foi feito, então vou visitar aquela casa. Eu vou lá hoje à igreja. Deus te trouxe aqui. E disso eu não tenho dúvidas. Porque se me perguntasse, Gabriel, se você não estivesse aqui, neste exato momento, estaria onde? Eu dormindo. Porque eu vim de manhã, a gente vem de manhã, como trabalhamos daqui a pouco, à noite, então a gente dorme o restinho da noite para seguir para o trabalho. Mas é sempre bom estar na presença do Senhor. É sempre uma bênção poder desfrutar desse momento de comunhão com os amados irmãos. E eu peço que nessa perspectiva os amados irmãos abram suas Bíblias em João, capítulo 11, até o versículo 18, será a nossa leitura inicial. João capítulo 20, versículo 11 ao versículo 18. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. João 20, João capítulo 20, não a música, mas João 20, versículo 11 até o versículo 18. Quem achou diz amém. Quem não achou diga glória a Deus. Pronto. Quem não trouxe Bíblia, diga eu vou assim mesmo. Vamos lá. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu mestre, o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão ou o zelador, jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa pastora já orou, você já orou conosco. Vamos somente seguir glorificando e exaltando a Deus, de Bíblia aberta, para acompanhar estes versículos e cada devida explicação e meditação neles, amém? Nós temos um tema para esta mensagem que vai nos possibilitar ajudar quanto ao dia de hoje, superar o dia de ontem e estar com a perspectiva melhor para o dia de amanhã. O tema da mensagem é não chores mais. Nós entendemos que muitos de nós choramos. Tem um louvor antigo que diz: é bonito demais ver um homem chorar. Eu nunca gostei desse louvor, porque lá em casa foram 6 homens e os homens choravam muito feio. Meu Deus do céu, pense no povo para chorar feio. E então, segundo, vendo esses louvores assim ou não, homem não é bonito chorando, mas diante do Senhor todos choram. E nós sabemos que não só diante do Senhor, porque chorar faz parte da experiência humana. Todo ser humano já nasce chorando. Se não chora, recebe um incentivo para chorar, porque chorar nos primeiros minutos de vida é um sinal de estar bem,
é um sinal de que tem coisa boa acontecendo. Então nós entendemos que no decorrer da vida, o ser humano até os 10, 12 anos, ele é ali criado e orientado a estar suportando e fazendo as demais coisas sozinho, sendo mais independente. Então, com esse nível de pensamento, nós vamos ver que no decorrer da vida, ricos ou pobres, jovens, idosos, brancos ou negros, todos nós choramos, até os que se dizem fortes, os fracos. Existem lágrimas de dor, lágrimas de alegria, mas infelizmente lágrimas de decepção. Existem lágrimas por conta do luto, até mesmo por conta de um fracasso, de um arrependimento e até lágrimas de remorso. Na Bíblia nós encontramos pessoas que choraram. Por exemplo, Ana chorou por conta de não conseguir ter filhos. Davi chorou depois de cometer seus pecados e ser ali revelado diante dele. Jeremias chorou pela situação do povo. Pedro chorou amargamente após ter negado Jesus. Maria Madalena chorou diante de um túmulo vazio. Estava de luto e retorna ao túmulo para fazer a visita e Jesus não estava. Mas existe uma verdade gloriosa. Quando Jesus entra em cena, o motivo do choro perde sua força. Você crê nisso? Quando Jesus entra em cena, o motivo do teu choro perde a força. E você pode abrir a porta, deixar Jesus entrar nesta noite, e o choro vai perder a força. O motivo da tristeza, o motivo do desespero, o motivo da amargura perde a força, porque Jesus, quando entra, Ele opera a mudança. Quando Jesus entra, Ele faz coisa nova. A mensagem de hoje não é para que nós venhamos sair daqui pensando, foi uma mensagem para mexer com o meu emocional. Não. Nós sabemos que todos nós choramos, e é uma verdade. Nós sabemos que por mais que nós homens, por exemplo, queremos diante dos outros expressar força, orgulho, rigidez, nós temos motivos para chorar também. Nós devemos sair daqui pensando o seguinte: há muitos cansados, existem muitos feridos, mas existe um só consolador. Existe um só restaurador, existe um só refúgio, um só amigo de verdade, existe um só Deus e existe Ele, e Ele nos ama, nos abraça diariamente, constantemente, frequentemente. Embora decepcionados, temos um Deus que visita a cada um dos seus. Embora aflitos, Ele visita a cada um de nós. Deus está fazendo algo novo hoje, e isso eu não tenho dúvida. Senão você não estaria aqui. Você estaria na mesmice de ontem. Você está aqui porque Deus está promovendo algo novo. Algo novo para a sua vida. Você pode dizer para si mesmo: eu não vou chorar, porque Deus está comigo. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: não chores mais. Eu sei que é difícil, porque alguém que está do seu lado pode estar de luto. Alguém que está do seu lado pode ter perdido o emprego por esses dias. Ouviu que seu nome está na lista de corte. Viu que o seu nome já está ali para receber, e no mês seguinte não. E por isso tem choro. Choro fica acumulado, às vezes trava na garganta. Uma angústia que quando alguém fala conosco, nem o amém sai direito. E alguém diz: está acontecendo alguma coisa. Porque se forem como eu, nem uma fome escapa da visibilidade. O pessoal diz logo: Gabriel está com algum problema. Primeiro ponto da mensagem, nós vamos ver: não chores mais, pois Jesus conhece a sua dor. João 20, versículo 11 ao 13, nós vemos Maria chorando junto ao sepulcro. Enquanto chorava, baixou-se para ver dentro do sepulcro. Porque assim que chega, vê o sepulcro aberto. E quando baixa, vê um anjo à cabeceira de onde estava Jesus, e outro
na parte dos pés onde estava Jesus, vestidos de brancos, assentados onde o corpo de Jesus estava. E eles lhe disseram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Com isso nós entendemos que Maria estava de luto e estava voltando ao sepulcro para fazer uma visita, para chorar mais um pouco. Porque se Maria tivesse voltado somente para confirmar as palavras de Jesus, ela tinha voltado ciente: Jesus ressuscitou hoje, eu chegando lá, ele não vai estar mais no túmulo. Mas Maria chega, não vê Jesus e começa a chorar. Aquele tipo de pessoa que às vezes nem consegue contar o problema, sabe? Chegou, viu a porta aberta: misericórdia, não está ali, misericórdia, levaram o corpo dele. Espera aí que eu já estou chorando, né? Vamos conferir. O versículo diz que ela se abaixa para conferir. Conferindo, vê dois homens, um assentado à cabeceira e outro aos pés de onde estava o corpo, e escutam o choro dela. Diante de uma situação difícil, pessoas reagem de maneiras diferentes, é uma verdade. Ela viu Jesus morrer, ela viu o sepultamento e agora visita o túmulo e vê o túmulo vazio. Seu coração estava quebrado, dilacerado. Porém, mesmo antes dela perceber, Jesus já estava perto. Eu não sei qual o motivo que vem fazendo você chorar, mas mesmo sem você perceber, Jesus já está perto. Jesus já está perto. Muitas vezes choramos porque não entendemos como Deus está trabalhando, tampouco como Ele vai agir. Queremos as coisas do nosso jeito. Se você é daquele extremamente controlador, você planeja até a hora que vai beber água, planeja a hora que vai ao banheiro, planeja, faz todo um quadro horário para o dia. Mas quando tudo começa a sair do controle, bate um desespero, bate uma agonia, bate uma ansiedade. Muitas das vezes, isso acontece com aquele que se diz um cristão mais experiente. Ele ora, ele pede, ele lê a Bíblia, ele faz louvores, ele faz jejum, conforme manda a cartilha. E de repente olha para um lado, o filho não está do jeito que queria, o marido, a esposa não está do jeito que queria, olha para dentro de casa, está faltando alguma coisa, olha para a carteira de trabalho, não está assinada e diz: e agora? Não está do jeito que eu pedi. Está fora do controle, não estou entendendo como Deus está agindo. Há momentos em que parece que Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus, eu sei que nos incomoda, mas o silêncio não significa ausência deste Deus. O silêncio não significa que Ele não está te vendo. O silêncio não significa que Ele não está te ouvindo. O silêncio não significa que Ele não vê as suas lágrimas, pois a palavra do Senhor diz que Ele conhece cada lágrima. Salmos 56 e o verso 8. E o verso 8 diz: tu contaste as minhas vagueações ou lamentações, pois as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Tu conheces as minhas lamentações. Põe as minhas lágrimas no teu odre, um suporte para colher líquido, ou até mesmo armazenar vinho. Não estão elas contadas no teu livro? No Salmo 139 fala que todos os nossos dias estão contados no livro do Senhor. Mesmo quando ainda éramos informe, quando ainda não éramos nem sequer um embrião, Jesus já tinha cada dia contado. Cada segunda-feira, cada terça, cada quarta, cada quinta, cada sexta, sábado, cada domingo. Ele sabia mesmo antes de você nascer que você estaria aqui hoje.
Ele sabia que você estaria aqui hoje. E antes de você falar, Ele já sabia os teus problemas. Antes de você chorar, Ele já sabia o motivo da tua dor. Antes de você clamar, Ele já sabia o motivo do desespero. Antes de você suplicar, Deus já sabia o motivo da súplica. E porque eu supliquei? E porque eu chorei então? Se Ele já sabia, para que eu clamei então? Porque é necessário ao homem deixar tudo diante de Deus. Aquele que suprime a dor, ele sofre internamente. Aquele que suprime a mágoa, a ira, o rancor, ele sofre e o corpo vai padecer. Se você está sofrendo, chore diante de Deus. Conte a Ele. Ele já sabe, Gabriel, mas conte a Ele. Ele quer ouvir você. Ele quer te ouvir. Ele já te entende. Ele já te compreende. Mas quando você conta, você está dizendo: eu só confio em Ti, Senhor. Eu só confio em Ti, Senhor. Eu tenho dificuldade para conversar com A, com B, com alguém da família. Mas quando eu sei que o Senhor pode ouvir, eu confio. Este é o momento de você olhar para Jesus e dizer: eu confio, Senhor. Eu confio, Senhor. Deus registra cada lágrima derramada por seus filhos. Você pode até achar que ninguém percebe a sua dor, mas Deus percebe. Antes de você contar, Ele já sabe. Antes de você aprender a falar, Ele já sabe. E se você não consegue falar, Ele também já sabe. Vamos ao segundo ponto da mensagem. Não chores mais, pois Jesus tem o controle da situação. João capítulo 20, o 14 e o 15, que diz: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria estava diante da solução, mas não enxergava, porque olhava apenas para o problema. Às vezes, você tem a solução tão pertinho de você. A solução está tão próxima. A nossa pastora orou aqui e citou o Consolador, que é Paracleto, que significa chamado para estar ao lado. O Espírito Santo foi chamado para estar ao lado. A resposta está tão perto, mas você só vê o problema. E às vezes alguém até diz: nossa, como você está pessimista. Você só vê o problema, você só faz reclamar. Eu aprendi desde a infância que quando cristãos reclamam demais, é porque a oração está deste tamanho. Quando cristãos reclamam demais, é porque a leitura está desse tamanho. Nós aprendemos que devemos olhar para o Senhor, porque Ele diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. João escreve anos depois de todos os outros, quando muitos já tinham ido. João escreve e diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E muitas das vezes pecamos e queremos se esconder, pecamos e queremos fugir, erramos e queremos se omitir. Mas assim como foi no Éden, Jesus sai ao encontro perguntando: Adão, onde está você? Eva, onde está você? Imagine Deus chamando pelo teu nome. Não importa
o que você fez ontem. Não importa o que você fez na sexta, na quinta, na quarta, na terça, na segunda. Deus está te chamando hoje, dizendo: eu estou aqui, a solução. Eu estou aqui, a solução, eu estou presente. Maria só estava olhando para o nível mais profundo do pecado, a dor da morte. Mas Jesus já estava ressurreto. Jesus já estava de pé e ela não contemplava. Jesus estava vivo. A vitória já havia sido concedida e ela ainda estava chorando. A ressurreição já era real e Maria ainda estava chorando. Muitas vezes somos iguais a Maria. O milagre já foi preparado. O milagre muitas vezes já foi entregue. Mas nós não estamos disponíveis para contemplar que milagre é esse. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós clamamos ao Senhor, dizemos que vamos entregar o problema a Ele, para Ele resolver e agir, operar o milagre. Mas saímos da oração com o problema debaixo do braço, carregando o problema. Aí vai para a escola, para a faculdade, para o curso e o problema aqui. Você não orou antes de sair? O problema devia ter ficado lá. Vai conversar com alguém, um atendente ou alguém lhe trata mal. É porque ele me tratou mal, porque o atendente também levou o problema. E está ali pensando, aperreado, porque o problema ainda está com ele. Só pensando no problema, na dificuldade. Jesus até já entregou a resposta, mas muitas vezes não estamos atentos, focados e quais os parâmetros para entender que Deus já entregou a resposta. É você fazer como Paulo diz em Filipenses 4 e 6, lançando ou deixando sobre ele todas as inquietações, as petições, com oração e súplica, não andando inquieto por coisa alguma, mas fazendo Deus conhecer, falando, abrindo a boca, ele já sabe, mas falando, dizendo: Senhor, esse é o problema, esse também é outro problema, o filho, a esposa, o marido, o trabalho, o aluguel, o problema financeiro, crise emocional, crise no casamento, está aqui o problema. Como vai ser resolvido ainda não sei, mas está aqui. Aí a ideia de Paulo é que você começa conversando com oração, depois começa suplicando, onde vem o choro, onde vem a insistência e deixando diante de Deus. Mas quando levanta cantando com ações de graça. É você dizendo: eu não sei como vai ser feito, mas já está entregue na mão de quem pode. Eu não sei como vai ser, mas já está entregue. Eu já deixei na mão do Todo-Poderoso, nada mais posso fazer a não ser cantar louvores, louvar ao Senhor e bendizer aquele que me deu a vida. Os problemas não serão suficientes para tirar o motivo da tua adoração. A dor, o sofrimento, o choro não devem te apartar do autor da vida. O problema financeiro, o desemprego, não é para te distanciar de Deus, mas para te aproximar daquele que tem todo o poder e pode trazer tudo em dobro. Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo. Devemos deixar os parâmetros para as respostas, ok. Orou, ok. Louvou, agradeceu, ok. Vou ler a Bíblia no restante do dia, porque a resposta pode vir daqui. Lendo a Bíblia, a palavra. Houve momentos que eu colocava alarme para ler a palavra. Depois eu pensei: toda vez que eu for comer, eu leio a palavra. Porque assim como a necessidade deve ser a gente. Vai comer teu pão, lembra de ler a palavra. Vai almoçar, lembra de ler a palavra.
vai tomar o teu café da noite e a janta, lembra de ler a palavra. É bom, é importante. Alguém vai dizer, é religioso demais. Mas depois vira um hábito, um costume, um padrão. Para ouvir Jesus. Romanos 8 e 28 diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Anteriormente, no 26, 27, Paulo estava falando que às vezes não conseguimos orar como convém, não conseguimos expressar, mas o Espírito Santo leva ao Pai com gemidos inexprimíveis o que nós não conseguimos. Ele conduz a real necessidade ao Pai. E muitas das vezes nós nem sabemos se conseguimos orar de verdade. Nós nem sabemos se conseguimos expressar de verdade algo. Mas lá no céu já acendeu a luzinha verde, oração recebida. Nós devemos estar atentos, porque não são algumas coisas, são todas as coisas que contribuem para o bem. Até aquilo que hoje faz você chorar, faz você ficar temeroso, ficar se tremendo quanto à segunda-feira que está prestes a iniciar mais uma semana. Não serei se vou ser capaz, não sei se vou dar conta. Deus, Ele prepara um banquete diante dos inimigos, diz o salmista. Ele prepara uma mesa para que os seus filhos se alimentem, seja o problema, seja a dor, seja as crises. O salmista Davi, ele aponta para o salmo e diz, Ele prepara uma mesa, eu olho e posso me alimentar. Por que isso? A ideia do texto é que, obrigado meu diabo, abelhas, maribondos, moscas vinham na face da ovelha, mas o pastor passava óleo e ali fazia com que a proteção não permitisse que aqueles bichos, insetos, atrapalhassem a alimentação da ovelha. Eu creio que hoje o óleo do Senhor desce sobre você, para que você saia daqui conseguindo comer, para que você saia daqui conseguindo viver a vida que Ele tem te entregado. Porque eu sei que muitas das vezes você olha e diz, nem comer eu consigo. A angústia, a dor me tira o apetite, nem orar eu consigo como orava antes, nem ler a Bíblia, nem cantar. Para ele que está ali na frente falar é fácil. Eu sei que diante de um luto, muitas das vezes se retraímos, se escondemos, mas por testemunho próprio, já tive momentos de luto em que à noite me disponibilizei para cumprir o que tinha feito acordo na Assembleia, em 2010, um jogral com os jovens, com os adolescentes. Em 2018, na Rádio Maranata, meu avô partiu e 5 minutos antes fiquei sabendo, segui para pregar. Recentemente, ano passado, estava prestes a pregar na Rádio Maranata, 15 minutos antes da palavra, chegou a notícia que o primo que eu tinha visto de dia tinha morrido. E eu chorei, lamentei, mas segui. Porque nós devemos entender, há uma missão, há um propósito. Cada um responde ao luto de um jeito. Não que depois eu não tenha chorado, não que depois eu não precisei de um abraço, não que depois eu não precisei de um momento com Deus, mas havia uma missão. Mas havia um propósito. Nós devemos entender que Deus, Ele te dá força. Deus, Ele nos dá força. É Ele quem nos fortalece. Gostamos dos versículos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas diante da dor queremos sucumbir, queremos correr, queremos deixar para lá, até mesmo o chamado, porque Deus tirou, porque Deus me deu essa dor, essa amargura.
Aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja o chamado, aquele que almeja servir a Deus, ele vai ter dias de dores e sofrimento, mas assim como Paulo escreve, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele tem força, Ele tem ânimo para você, Ele tem cura para a tua alma, Ele ajuda você a superar os sofrimentos terrenos, mundanos, Ele ajuda você a ser diferente. Alguém olha e vai dizer: nossa, como ele é frio. Não, nossa, como ele tem Deus e confia em Deus. O segredo é confiar em Deus. O segredo é entender que Ele é dominador sobre todos os reinos da terra. E na mão dEle está a força e o poder. Em nós não há força, mas em Deus existe força. E Ele derrama força, Ele derrama graça sobre você hoje, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você, pai de família, que estava dizendo: Senhor, eu não sei como vai ser. Vai ser com Deus, vai ser com Cristo, vai ser com Ele. Ele te dá força para se manter de pé e levar a tua família adiante. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, porque gostamos também desse versículo, mas o texto diz: todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Esse é um texto e uma pergunta para te chocar, para você pensar: será que eu amo mesmo a Deus? Porque as coisas não têm dado certo. Será que você ama a Deus? Frustrações, projetos cancelados, sonhos frustrados. Onde está o amor a Deus? Onde está o amor a Deus? Se pergunte a si mesmo: onde está o teu amor a Deus? Terceiro e último ponto da mensagem: não chores mais, pois Jesus transforma lágrimas em testemunho. João 20, versículo 16, 17 e 18. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que tinha visto o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Tudo mudou quando Jesus chamou Maria Madalena pelo nome. Tudo mudou quando ela ouviu o nome daquele jeito que somente o Pai chamava. Eu sei que tudo muda quando você ouve Deus falar com você exatamente como costuma. Eu sei que às vezes você tem um versículo que, quando esse versículo é citado, você diz: aí, é esse é o versículo. Por muitas vezes, quando criança, quando adolescente, eu não queria viver o que estou vivendo hoje. Queria viver tantas outras coisas, tantos outros sonhos, mediante a tantas frustrações, porque eu não estava querendo o que Deus queria, não estava o amando como deveria. Sempre aparecia alguém e dizia aquele versículo, daquele jeito. Às vezes me preparava anos, meses para um projeto, para uma função, para uma profissão, para um concurso, para um curso, e dava errado. A última que deu errado, eu fiquei tão frustrado. Foi um baque, uma queda. Já tinha feito tudo o que o emprego pedia. Tudo, absolutamente tudo.
Todos disseram: passou, vai ficar. Aparece lá, já vai sair de lá com a farda, com tudo. E de repente alguém entra e diz: vou citar aqui 16 nomes e esses não irão ficar. E o povo não já tinha acabado com tudo isso? Chamou o meu nome. E eu fiquei triste. Saí dali desanimado, cabisbaixo. E alguém que me viu disse: ei, você é muito bom. Por que você não ficou nisso? Eu vou arrumar um trabalho para você na semana seguinte. Isso não é costume, não é padrão, mas vai acontecer. Você vai ver isso. Você vai trabalhar aquilo que você sonhou, vai acontecer. Eu queria ser militar, queria entrar no exército, na aeronáutica mais precisamente. E lá não deu certo. Quando foi uma semana depois, meu irmão que servia na PE, ele disse: Gabriel, eu vi teu nome lá. Nunca vi isso acontecer, mas teu nome estava lá, como conscrito para entrar. Eu não vou não, porque eu já me matriculei no curso, vou fazer administração, vou fazer outra coisa da vida. Não vou fazer isso mais não, porque eu sei que Deus me deu uma resposta. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Assim que eu saí do quartel, chegou essa mensagem para mim no telefone. Ainda era SMS. Quando eu vi a mensagem, eu disse: amém, Jesus, eu acredito. Cheguei na parada de ônibus, esperando a parada, chegou outra mensagem: o que eu faço hoje, tu não entende, mas entenderás depois. Eu: amém, Jesus. Com um mês de curso, eu conheci Isabela. Eu disse: amém, Jesus. Valeu a pena. 13 anos juntos para a glória de Deus. Ah, como valeu a pena. Deus é fiel. Deus preparou tudo o que eu não queria, mas eu estou amando tudo que Ele preparou. Você pode não estar entendendo absolutamente nada. Você pode estar sem entender tudo. Completamente frustrado, frustrada. Desanimada, desamparada. Pelo menos essa é a perspectiva. Mas Deus não te desampara. Deus não te abandona. Deus não te esquece. Jesus, Ele fala conosco de um jeito que você está entendendo. Uma palavra de Jesus mudou toda a história para Maria. Ela chegou ao túmulo chorando e saiu do túmulo saltitando, creio eu, para anunciar a ressurreição do Mestre. Aquela que estava pranteando, que alguém disse: olha para aí que religiosa, olha para aí que menina besta, está voltando para um túmulo de alguém que prometeu e morreu. Mas quando chega lá, ela encontra com o autor da vida vivo. E sai dali saltitando para chegar aos outros dizendo: Ele não está no túmulo, está vivo, está vivo, 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 vivo. Os sonhos que você não sonhou, os planos que você não idealizou, estão vivos. Em Deus, estão vivos, estão de pé. Em Deus. Deus não deseja apenas enxugar suas lágrimas. Ele deseja transformar a sua dor em testemunho. Ele deseja transformar a sua frustração em testemunho. Ele precisa te animar, Ele quer te animar de um jeito tal que ninguém vai conseguir te conter. Quem era ele, quem era ela, tão triste, tão para baixo, tão frustrado, mas agora não para de falar de Jesus. É um ânimo que ninguém consegue controlar. Jesus tem algo novo para você. Jesus tem algo maior para você. Salmos 30 e o verso 5, somente a última parte que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria, alegria, alegria vem pela manhã.
A alegria vem pela manhã. A noite dura apenas 6 horas. A madrugada, mais 6 horas. E às vezes parece que essas 12 horas em conjunto passam-se semanas, meses, anos. Parece que nunca amanhece para você, não é? Parece que é sempre um dia de escuridão, sempre uma eterna noite. Lágrimas, sono que não chega, o pensamento da frustração sempre chega. Mas assim como o inverno, não vai durar para sempre. Tem um tempo determinado por Deus, estabelecido, decretado, e essa noite escura vai passar. Esse momento de pranto vai passar. Este momento de dor vai passar. Este momento de frustração vai passar. A última palavra vem de Deus. Ah, como muitos se organizaram para dizer: ó, como caiu, como falhou, como perdeu. Mas Deus está aqui esperando você segurar na mão dele para te levantar definitivamente. E o que eu preciso, evangelista Gabriel? Só segurar na mão dele e levantar definitivamente com Cristo, acompanhado do Senhor dos Exércitos, que jamais perdeu uma batalha, acompanhado daquele que criou todas as coisas, acompanhado do dono do universo, acompanhado daquele que é criador de todas as coisas. Existem pessoas que aqui hoje ainda estão chorando por problemas familiares, chorando por lutas financeiras, enfermidades, filhos desobedientes, afastados, sonhos interrompidos, lágrimas terríveis que causam ansiedade, causaram depressão. Mas o mesmo Cristo que chamou Maria pelo nome, Ele te chama hoje. Ele te chama hoje, porque Ele continua chamando filhos. O mesmo Jesus que chamou naquele dia, Ele te chama hoje. Ele te chama agora para viver algo diferente, algo novo, algo melhor do que você já viveu em toda a sua vida. A Bíblia está cheia de nomes e de momentos que houveram prantos, choros, lágrimas intermináveis. Ana, por exemplo, chorou por um filho, foi tida como embriagada, bêbada, mas o seu pranto, o seu pedido foi ouvido, obteve resposta, teve seu filho Samuel nas mãos e o entregou a Deus. Teve filhos e filhas depois de Samuel. José chorou por ter sido decepcionado por conta dos irmãos, frustrado, enganado, jogado num poço, vendido como escravo, sendo prisioneiro por alguns anos. Mas depois Deus tornou o prisioneiro, o escravo, em governador de todo o Egito. Davi chorou em muitas batalhas, venceu muitas batalhas. Foi um homem segundo o coração de Deus, mas este homem segundo o coração de Deus também pecou, falhou e chorou amargamente, viveu amargamente a consequência dos seus erros. Mas o Senhor ouviu a sua oração sincera. Você porventura já obteve a presença de Deus diariamente, viveu dias maravilhosos com Ele, cantou e vidas foram alcançadas, pregou e vidas foram edificadas, orou e pessoas foram curadas. Mas hoje você está distante de Deus e percebe que foi por conta do pecado, por conta de escolhas erradas. Mas deixa eu te dizer, Jesus, assim como foi para Davi, Ele é um Deus de recomeço,
um Deus de segundas chances, um Deus de segundas oportunidades. Não importa mais o que Davi fez, Jesus o perdoou. Jesus o perdoou. Jesus o transformou. Pedro chorou pelo seu fracasso ao prometer que não largaria, tampouco negaria Jesus. Mas ele negou 3 vezes. Chorou amargamente, largou tudo no dia seguinte e voltou a pescar peixes e não homens, como Deus havia pedido e profetizado sobre ele. Mas Jesus foi à beira da praia encontrar com Pedro novamente. Pedro, que havia pecado, aquele que tinha prometido não negar, quando ele viu e entendeu que era Jesus, do jeito que estava, largou-se ao mar e foi encontrar com Jesus. Chegando lá, Jesus já tinha pão e peixe. Jesus já tinha alimento para Pedro. E então começa aquele diálogo que perpetua pela eternidade. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Aquele que negou, aquele que fugiu, na primeira oportunidade de pregar, 3.000 almas se converteram. Aquele que negou, aquele que fugiu e ficou conhecido por isso, na segunda oportunidade, mais de 4.000 almas se converteram ao Senhor. Deus está para fazer algo maior com você. Deus quer fazer algo maior com você. Você já disse para si mesmo: eu errei, eu falhei, fracassei, jamais serei o mesmo. Pessoas disseram isso com você. Mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E isso não é uma promessa vazia. Quem garante é o Senhor dos exércitos. Maria Madalena chorou diante do túmulo, mas foi a primeira a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Com isso nós entendemos: o choro não é o fim da sua história. O túmulo estava vazio, Jesus estava vivo, e porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos alegria para caminhar no amanhã. Porque Ele vive, temos esperança, porque Ele já está no nosso amanhã. Talvez você chegou aqui hoje com inúmeras lágrimas, que ninguém conhece, que ninguém ouviu você chorar. Talvez exista uma dor, uma mágoa, um rancor escondida, reservada no teu coração. Talvez você esteja pensando que não há mais jeito e que definitivamente tudo acabou. Mas o Senhor lhe permite viver ou vivenciar o mesmo que Maria vivenciou. Por que choras? Não há mais motivos para chorar. Jesus está vivo. Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele está aqui. O grupo de louvor pode subir. Ele conhece a sua dor, Ele controla a sua situação, Ele pode transformar suas lágrimas em testemunho. Hoje Jesus está te dizendo: filhinha, não chores mais. Desse jeitinho, filhinha, não chores mais.
diz mais. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, e jamais se esquecer, Ele sabe. Você pode levantar adorando, glorificando ao Senhor e exaltando a Ele que ainda está aqui. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você Lembre-se. Traga a memória. Lembra de todos os livramentos. Lembre-se de todas as vezes que Deus te livrou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. O Senhor está aqui, querendo agora uma resposta de você. Ele já te respondeu, Ele já te ajudou e Ele já te socorreu. Agora Ele quer ouvir a tua resposta. Esse é o momento de crer e expressar publicamente que Deus vai transformar as tuas lágrimas em testemunho. Os momentos de sofrimento ficarão para trás. Os momentos de solidão ficarão para trás. Porque eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Vem para Jesus. Você que deseja entregar a vida ao Senhor, ergue a tua mão assim e diz: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Ele falou comigo. Ele falou comigo. Esse é o momento de dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor e viver algo novo, algo melhor. Você que está afastado, distante do Senhor, esse é o momento de dizer: Deus, a palavra foi para mim. Eu sei que o Senhor pode fazer algo melhor. Eu sei que o Senhor pode fazer algo maior. Levanta a tua mão assim, ó. A igreja vai orar por você. Pode ficar aí mesmo, mas levanta a tua mão. Nós vamos orar por você. Diga: eu quero algo novo. Eu quero algo melhor. Este é o momento. Não importa quanto tempo. Não importa quanto tempo ficou lá fora. Pessoas ainda acham que você é cristão.